Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado, 17 de abril, aqui no Novo Canal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta semana ao país que o caminho que se segue vai ser muito trabalhoso. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu ontem à noite, na mensagem ao país sobre a 11ª renovação do segundo estado de emergência, que o caminho que se segue ainda vai ser muito trabalhoso. E mais longo estado de emergência que hoje conhece aquela que desejaria que fosse a sua última renovação até às 23h59 do próximo dia 30 de abril. Durante este segundo estado de emergência, o período mais difícil foi o que seguiu ao confinamento geral no dia 15 de janeiro. Mais de 5 meses de estado de emergência e quase 3 meses de confinamento geral. É certo que menos restritivo do que o de há um ano, mas mais intenso, até porque os números atingidos chegaram a colocar-nos na pior situação na Europa e depois no mundo. Agora que o desconfinamento deve seguir o seu curso de forma gradual e sensata, o chefe de Estado realçou a necessidade de manter a prudência, minimizando uma eventual pressão sobre os serviços de saúde. Foi inaugurado esta semana o centro de vacinação no Marco de Canaveses. Sabem, já passou mais de um ano em que nós começamos a colaborar com as instituições da área da saúde nesta situação pandémica, que nos encontrou a todos nós, de certa forma, de grande, diria eu, com muita preocupação no início da pandemia, com muita desconfiança, com muita insegurança e desta forma o Executivo da Câmara Municipal, desde o primeiro dia em que nos solicitaram essa colaboração, e nomeadamente através da doutora Teresa Moreno do ACES, do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Tâmega, nós disponibilizámos sempre toda a colaboração. E disponibilizámos sempre toda a colaboração porque nós sabíamos que isto era um problema de saúde pública, sabíamos de antemão que não havia capacidade logística para fazer face a um problema de tão grandes dimensões e sabíamos sobretudo que a nossa capacidade de resposta era mais fácil, era mais eficaz e era sobretudo mais eficiente porque estávamos no terreno. Temos previsto um conjunto de equipas de enfermagem, no total 4 equipas de enfermagem, que vão vacinar uma média de 600 pessoas por dia. O próximo fim de semana é um fim de semana que vai ter uma intensidade muito elevada de vacinação, porque nós vamos vacinar também os profissionais das escolas, docentes e não docentes, e só essa população é estimada em 900 pessoas. Portanto, vamos ter aqui uma quantidade enorme de população a vacinar, mas está tudo preparado. Temos toda a logística preparada, a parte de segurança e higiene do pavilhão está absolutamente assegurada. Temos uma equipa multiprofissional, temos um médico permanente que também tem todas as condições para agir perante uma emergência, nomeadamente perante um choque anafilático, se eventualmente surgir alguma emergência desse tipo, e portanto estão reunidas as condições e a logística para o processo funcionar com normalidade e tranquilidade. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende que mais de metade das empresas de restauração e alojamento registram quebras de 90% na faturação. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal destaca que metade das empresas da restauração e alojamento registrou quebras de 90% na faturação em março. Segundo a ARESP, o inquérito realizado no mês de março contou com quase 950 respostas válidas de empresas de restauração e similares. As conclusões apontam para que 52% das empresas indicam estar com a atividade totalmente encerrada e 29% das empresas ponderam avançar para a insolvência, dado que as receitas realizadas e previstas não irão permitir suportar todos os encargos que decorrem do normal funcionamento da sua atividade. Neste setor, o estudo concluiu que, para as empresas inquiridas, a quebra de faturação do mês de março foi avassaladora.
49% das empresas registaram perdas acima dos 90%, apontando que, como consequência da forte redução de faturação, 14% das empresas não conseguiram efetuar o pagamento dos salários em março e 14% só o fez parcialmente. O novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa aponta a formação e a renovação do parque automóvel como prioridades. O novo comandante dos Bombeiros de Paço de Sousa, João Pinto, que foi empossado este domingo em cerimónia realizada no quartel dos Bombeiros, disse ter como metas manter o espírito de equipa e apostar na formação. São ainda objetivos a renovação do parque automóvel e instalações e o aumento de elementos no corpo ativo. Atualmente, o parque automóvel da corporação integra cerca de 35 viaturas e 70 bombeiros. João Pinto assumiu que a crise sanitária continua a assolar a região, teve também consequências nos bombeiros. Condicionou designadamente a forma de interagir no socorro, nos protocolos do socorro e na adaptação ao plano de contingência. O PSD e o CDS formaram uma coligação em Paredes para as próximas autárquicas de 2021. PSD e CDS-PP concorrem juntos em coligação à presidência da Câmara Municipal de Paredes. Esta manhã, em conferência de imprensa, Ricardo Sousa, líder da Conselhia Social Democrata de Paredes, e José Miguel Garcês, presidente dos Centristas de Paredes, anunciaram as linhas mestras desta candidatura, sublinhando que a partir de agora estarão todos juntos em torno da coligação, não havendo distinção entre partidos. Com toda a certeza, queremos deixar uma marca no Conselho de Paredes, mostrando que as pessoas merecem mais e que vão, com toda a certeza, viver melhor. Todos juntos, em todas as candidaturas municipais, sem haver discriminação de sendo ora PSD, ora CDS, porque a partir de hoje isso não existe nesta candidatura. Na conferência de imprensa promovida pelos social-democratas e pelos centristas de Paredes, não faltaram as críticas ao Executivo. Os dois líderes, agora coligados no combate político às próximas eleições autárquicas, justificaram esta união. O Presidente da Câmara diz que vai concorrer aos fundos comunitários para resolver o problema da água. Esqueçam isso. Isso é uma mentira clara. Não existe. A União Europeia não financia. A União Europeia não financia empresas privadas. E neste caso, segundo as palavras, ou a percepção que Alexandre Almeida nos quer dar, é que a União Europeia vai financiar esta questão das águas. Não vai. Porque a comunidade cigana, para quem votar no CDS, não ficará instalada naquele local. Isso foi uma garantia que eu cheguei a dizer e, portanto, continuo com a mesma garantia. Quem votar no CDS, e neste caso na coligação, seja para a Assembleia de Freguesia, seja na Assembleia Municipal, seja na Câmara Municipal, pode ter esta garantia. A comunidade cigana não ficará instalada daquela forma, nas condições que está, que o Presidente da Câmara pretende. O dinheiro que está alocado para ali, no nosso entender, dá no mínimo para fazer o dobro das casas. No mínimo. Se é o melhor sítio, eu não acho, nem o José Miguel acha. Não, o metro quadrado ali, vejam bem, o metro quadrado ali está ao preço de Matosinhos, quase à beira-mar. Ricardo Sousa e José Miguel Garcês, presidentes das comissões políticas conselheiras do PSD e do CDS-PP de Paredes, respectivamente. Os dois líderes concorrem coligados à presidência da Câmara Municipal de Paredes nas eleições autárquicas que se realizam no próximo mês de outubro. O partido RIR promove uma concentração contra a corrupção, já no próximo dia 25 de abril. O movimento RIR, Reagir, Incluir e Reciclar, promove no próximo dia 25 de abril uma concentração contra a corrupção, como forma de assinalar a data que assinala a queda do Estado Novo e a implementação da democracia. Em nota enviada ao Novo Canal, o RIR lança um repto a todos os portugueses e a todos os partidos políticos, sem exceção, para marcarem presença nesta concentração contra a corrupção. Na nota enviada à redação do Novo Canal, lê-se: cansados da corrupção generalizada e da impunidade decorrente da falta de eficácia do sistema judicial, o momento é de arregaçar as mangas e lutar pelo futuro de Portugal. A nota termina com a afirmação:
O Rir tudo fará para que a democracia não fique prescrita. Desemprego em queda na região norte neste início de 2021, segundo a CCDR Norte. O relatório Norte Conjuntura de periodicidade trimestral da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte destaca que o desemprego iniciou em queda no Norte à entrada de 2021. A taxa de desemprego do Norte diminuiu de 7,9% para 7% entre o terceiro e quarto trimestres de 2020, situando-se num valor inferior ao nacional, ou seja, 7,1%. Esta redução ocorreu num quadro de elevada proteção do emprego, com cerca de 328 mil trabalhadores do Norte em layoff durante o quarto trimestre de 2020. Na ausência destas medidas de apoio e devido ao impacto da pandemia de Covid-19, a taxa de desemprego da região seria de 25%, refere o relatório, documento que reúne e analisa a informação disponível mais relevante com vista à identificação precoce das tendências que marcam a evolução económica a curto prazo da região norte no contexto nacional. Reclamações de consumo e situações de dificuldade financeira dos consumidores foram os temas que estiveram em debate num direto do município de Lamego, juntamente com a DECO. O município de Lamego realizou ontem um direto no Facebook do município com a Associação DECO, tendo como tema o apoio gratuito e confidencial prestado pelo Gabinete de Apoio ao Consumidor. A autarquia referiu que a constituição deste gabinete resultou de uma parceria entre a autarquia e a Associação de Defesa do Consumidor. Neste direto foram abordados temas como as reclamações de consumo, situações de dificuldades financeiras dos consumidores, entre outras. O presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura, sublinhou a importância desta parceria. De facto, queria aqui sublinhar, há 2 anos a esta parte que mantemos esta colaboração com a DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, embora em boa hora celebramos este protocolo, quanto permitiu ao município que, munido de instrumentos jurídicos, de saber e de competências de quem está diariamente a acompanhar estas matérias, colocasse esse saber e essa competência ao serviço dos nossos municípios. Gabinete de Apoio ao Consumidor em Lamego, criado pela autarquia local e pela DECO, Mariana Almeida, da Associação de Defesa ao Consumidor, a propósito desta parceria, destacou a tão falada política de proximidade. A verdade é que todos nós somos consumidores, não há dúvida nenhuma, todos nós temos questões relacionadas com o consumo, mas a verdade é que chegamos à conclusão que muitos dos consumidores a nível local acabam por ter naturezas de conflitos e naturezas de problemas bastante distintos, e isso, por um lado, é positivo, nós estarmos naturalmente mais próximos a nível local, porque identificamos essas questões e conseguimos de uma forma mais próxima e mais acompanhada também ajudar os consumidores quase personalizado, não é? Com um mecanismo personalizado, e por outro lado também enriquece muito a DECO no sentido em que são mais o recolhimento de informações que nós temos para assegurar uma melhor e uma maior defesa do consumidor. Nesta altura de graves e grandes dificuldades originadas pela pandemia, o Gabinete de Apoio ao Consumidor tem sido uma mais-valia para a população. Resta dizer que os cidadãos podem fazer a sua marcação para atendimento pela DECO junto do município de Lamego, através do telefone 254 094 040. Já o município de Penafiel investe num programa para melhorar a qualidade de vida dos séniores do concelho. O município de Penafiel, através dos Pelouros do Desporto e da Família e Inclusão Social, preparou um programa de atividades para os utentes institucionalizados nas IPSS e associações equiparadas do concelho, que conta já com a adesão de 11 instituições que abrangem um conjunto de cerca de 200 participantes. Designado Séniores Mais, Atitude é Saúde, o programa tem como metas melhorar a qualidade de vida dos séniores, tanto a nível físico como a nível mental e emocional. A iniciativa, que teve início esta terça-feira, vai traduzir-se num conjunto de sessões transmitidas online, todas as terças e quintas-feiras, monitorizadas por técnicos municipais especialistas em exercício físico adequado e adaptado para esta população em específico. Foi inaugurada a nova sede da Associação Ornitológica de Passos de Ferreira. O Novo Canal esteve à conversa com Nelson Mendes, presidente desta associação.
A Associação Ornitológica de Passos de Ferreira já tem nova sede, fica instalada no Parque Urbano da cidade e faz jus àquilo que eram as aspirações da instituição, a maior do país. O presidente da Associação Ornitológica de Passos de Ferreira, Nelson Mendes, diz estarem criadas as condições para realizar com dignidade as atividades de âmbito desportivo e de âmbito comercial. A ornitologia é assim, muita gente ainda não conhece e é normal, não conhece, e estamos cá para passar essa mensagem, para dar início também às pessoas. Ela divide-se em várias formas, não é? Nós temos a parte do desporto e temos a parte comercial. A parte comercial é mesmo essa, é a Feira dos Pássaros, que nós temos tradicionalmente feita pelos sócios da associação, portanto, já há mais de uma década que se realiza essa feira, e tem essa particularidade, ou seja, que traz a Passos de Ferreira não só gente aqui do Val do Sousa, mas de todo o país, inclusive também de Espanha. Portanto, tal como disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal Passos de Ferreira na inauguração, já somos uma marca aqui na terra, portanto, e é uma mais-valia para toda a região do Val do Sousa. As anteriores instalações, situadas junto ao complexo desportivo do Futebol Clube Passos de Ferreira, já não eram suficientes para fazer face àquilo que são hoje as necessidades da coletividade e já não se compadeciam com aquilo que são os desafios da instituição. Para Nelson Mendes, o crescimento da associação, que conta com associados de todo o país, e o facto das suas atividades atraírem visitantes de norte a sul e até da vizinha Espanha, é uma mais-valia para a região. Nós somos uma associação que está federada na Federação Ornitológica Nacional Portuguesa, portanto, nós somos a maior instituição do género no país, portanto, isto é uma mais-valia para a região ter cá uma associação deste género, que consegue, através desta modalidade, atrair tanta gente e tantos sócios. Isto é curioso como é que nos procuram gente de todo o país e, como disse há pouco, também de fora do país. Nelson Mendes, presidente da Associação Ornitológica de Passos de Ferreira, associação que tem novas instalações, ficam no parque da cidade e dignificam aquilo que é a sua atividade. Recorde-se que a associação promove semanalmente uma feira que atrai gente de todo o país, agora menos, devido às restrições impostas pelo estado de emergência. Quanto às atividades desportivas, por enquanto, encontra-se tudo adiado. O município de Paredes concluiu esta semana a remoção de amianto nas escolas do concelho. A Câmara Municipal de Paredes concluiu o processo de remoção de amianto nas escolas do concelho num investimento de quase 355 mil euros. Segundo a autarquia, depois das intervenções no Jardim de Infância de São Marcos, em Rebordosa, Escola Básica de Cristelo e na Escola Básica e Secundária de Vilela, a autarquia já retirou também o amianto na Escola Básica e Secundária de Sobreira e na Escola Secundária Daniel Faria, em Baltar. O Presidente da Câmara Municipal, Alexandre Almeida, realçou que esta é uma intervenção prioritária na salvaguarda da saúde e da segurança da comunidade escolar. Este investimento é considerado essencial também para a melhoria do conforto térmico dos equipamentos escolares. A campanha Comprar em Lousada regressa com mais sorteios. A campanha Comprar em Lousada, iniciada em julho do ano passado com o objetivo de dinamizar o comércio local, vai regressar com mais sorteios. A autarquia destaca que, mediante o sucesso da iniciativa e com a reabertura mais sustentada do comércio local, a campanha regressou este mês e prolonga-se até setembro. Os primeiros sorteios estão agendados para a próxima sexta-feira, dia 16, e para dia 30. As regras de participação mantêm-se e cada comprador recebe um cupão por cada 20 euros de compras. Podem habilitar-se a prémios quinzenais no valor de 500 euros, divididos em vales de 250, 100, 75, 50 e 25 euros. Podem ser gastos em compras de valor igual ou superior ao sorteado nas lojas aderentes. As inscrições já estão abertas para a terceira edição do concurso e feira de hortícolas gigantes de Paredes. O município acaba de lançar a terceira edição do concurso da Feira de Hortícolas Gigantes de Paredes, o maior da minha aldeia. Com o lema Semear hoje para colher amanhã, a autarquia paredense lança o repto aos produtores de abóboras, melancias, melões
e tomates para que participem nesta edição com a cultura mais pesada. É preciso sonhar hoje para colher amanhã, que é o mesmo que dizer vencer em setembro. O concurso exige meses de preparação e cuidados. A competição começa por isso agora. Para os que gostam de desafios de peso, aqui está a oportunidade. Felgueiras promove um workshop de xadrez de modo a promover as competências de matemática a nível do ensino básico. Felgueiras promove de 16 a 18 de abril o workshop Estratégias para promover as aprendizagens essenciais no domínio da matemática no primeiro ciclo de ensino básico através do xadrez, com o objetivo de promover o xadrez, mas também as aprendizagens essenciais no domínio da matemática ao nível do primeiro ciclo, tal como referiu Tânia Sousa, responsável pelos serviços de desporto da Câmara Municipal de Felgueiras. A ideia era pegar um bocadinho no jogo, neste caso no xadrez, tendo em conta que Felgueiras tem implementado já há alguns anos este projeto Felgueiras Xadrez, está desde 2017 que temos este projeto e temos tentado dotar todos os nossos técnicos de competências para que estimulem a aprendizagem desta modalidade. Aliado a isso, este projeto está muito vocacionado para AIECs de xadrez, o desporto e desporto escolar. Este workshop surge exatamente nesse sentido, tentar através do jogo, através da estratégia, correto, que o xadrez assim o exige e o jogo, todos os jogos também, não é? Mas neste caso o nosso interesse era pegar no xadrez e através da estratégia deste jogo, do raciocínio, levar a que os nossos jovens do ensino básico se motivem também para as matemáticas, para as contas, para o raciocínio. Era um bocadinho essa a ideia e é esse o objetivo. O workshop decorrerá no formato online através da plataforma Zoom. Ao longo de 6 horas de duração deste workshop, repartidas em 2 sessões, pretende-se assegurar aos participantes um crescente conjunto de competências, quer no domínio do xadrez, quer no domínio das aprendizagens essenciais no âmbito da matemática. O poder de concentração e de raciocínio são 2 metas essenciais. Aquilo que nós vamos verificando, o que fomos verificando, é que os alunos, além de treinarem também o raciocínio, não é? O próprio raciocínio, o pensamento lógico, ganham uma série de outras competências, como o poderem se concentrar, o poderem pensar na jogada e qual o melhor método para poderem ganhar o jogo, não é? Permanecerem concentrados um espaço de tempo maior, não é? E motivados. Tânia Sousa, uma das responsáveis pela organização do workshop de xadrez, organizado pela Câmara de Felgueiras e direcionado para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico. O workshop destina-se aos detentores de habilitação profissional ou de habilitação própria para a docência, permitindo também aos participantes aprofundarem as suas competências no âmbito do xadrez. A curiosidade está no facto da iniciativa estabelecer uma relação estreita entre o xadrez e as aprendizagens essenciais no âmbito da matemática. Francisco Marques vence o sprint dos fugitivos na Taça de Portugal dos Jogos Santa Casa. Francisco Marques ganhou o circuito Cara na dia prova da Taça de Portugal Jogos Santa Casa, disputada pelas equipas de clube na abertura da época nacional de estrada. Segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo, a corrida de 129 km, disputada no circuito de 6 voltas, com partida e chegada na freguesia nadiense de Sangalhos, teve 2 fases distintas, sendo que nos primeiros 2 terços da prova assistiram a diferentes movimentações que nunca desmantelaram o pelotão. De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo, o grupo dos mais fortes manteve-se compacto até aos derradeiros 40 km. Acho que qualquer atleta, quando vem a uma prova, vem com a ambição de ganhar. Foi muito bom, daí ser muito bom poder ganhar a primeira prova da época, começar o ano da melhor maneira. A fuga deu-se nas últimas 2 voltas, consegui integrar a fuga, foi sofrer até ao fim, as sensações não eram as melhores, mas depois na última volta senti que tinha que ser
e sabia que uma chegada ao sprint me favorecia. Quando cheguei à reta da meta, foi acreditar e consegui ganhar. Já o Futebol Clube Felgueiras vai disputar a classificação de acesso à Terceira Liga. Futebol Clube Felgueiras 1932, equipa que milita no Campeonato de Portugal Série B, garantiu este sábado em Vila do Conde a requalificação que dá acesso à Liga 3, ao bater a formação do Rio Ave B por 0-3. Formação felgueirense fruto de uma boa organização, foi para o intervalo a vencer pela margem mínima, por um golo. Na segunda metade, e apesar de ter estado a jogar com 10 elementos, a formação visitante manteve a boa organização e fez mais 2 golos, justificando os 3 pontos. Kiko Rodrigues, atleta do Futebol Clube Felgueiras 1932, realçou no rescaldo do encontro em Vila do Conde que a formação felgueirense tinha inicialmente definido como objetivo garantir a qualificação, fase de acesso à segunda liga, objetivo que acabou por não ser conseguido, mas garantiu que o clube está empenhado em conseguir chegar à Liga 3. E acho que a palavra deste show foi a nossa organização. Nós tínhamos proposto, este era o objetivo principal, mas entre nós achávamos que tínhamos capacidade para irmos lutar para o acesso à segunda liga. Não conseguimos este objetivo. Para nós é muito importante e agora vamos trabalhar para conseguir chegar à terceira liga. Os adeptos, tenho muita pena que eles não estejam aqui connosco. Certamente nos iriam dar muito mais força, mas nós jogamos aqui sempre com eles na cabeça. O Golfe de Amarante vai abrir o calendário com um torneio solidário com Timor. O Golfe de Amarante e o Amarante Golf Clube iniciam o seu calendário oficial de torneios no próximo sábado com a realização de um torneio solidário com Timor. O Golfe de Amarante esclarece em nota à imprensa que o torneio marca o arranque das provas em Amarante, sendo cariz solidário e tendo como objetivo ajudar as vítimas das cheias em Timor-Leste. O clube esclareceu ainda que uma percentagem do total angariado no torneio será doada. O Golfe de Amarante destaca que já este sábado iniciou o campeonato Match Play 2021 e no dia 24 de abril joga-se a grande final do campeonato AGC 2020 Road to Azores, que foi adiada devido às restrições impostas pela pandemia. O aterro de Sobrado foi o tema que esteve em cima da mesa no último programa em destaque do Novo Canal. Após várias iniciativas de contestação à existência do aterro Sobrado em Valongo, a Associação Ambientalista Jornada Principal vai agora recorrer às vias judiciais através de uma ação popular, pedindo a nulidade das licenças que permitem o funcionamento daquele equipamento. Em entrevista ao Em Destaque, programa de informação e debate sobre a atualidade regional, Diogo Oliveira, da Associação Jornada Principal, garantiu que a associação tudo fará para que o encerramento do aterro seja uma realidade no mais curto espaço de tempo. A associação, neste preciso momento, ou seja, esta semana até sexta-feira, vai intentar uma ação popular, nomeadamente contra 3 entidades, a solicitar, no fundo, a nulidade das licenças urbanísticas, porque, no nosso entender, o aterro foi mal licenciado, ou seja, o fundamento que está por base da licença do aterro, na nossa opinião, não é válido. É importante referir que, na proximidade de cerca de 300 metros do aterro, tem uma escola profissional que já existia no local, onde andam diariamente muitos alunos que estão impedidos de ir ao recreio porque não podem com o cheiro nem com os mosquitos. Temos o complexo habitacional do Alto Vilar, também a cerca de 300 metros do aterro, que já existia. Portanto, qualquer técnico que esteve envolvido neste licenciamento, se tivesse ido ao local, percebia claramente que aquele aterro não podia ser naquele local, porque estava em cima da população de Sobrado e em cima de uma escola profissional que já existia. Portanto, isto, nós não podemos agora daqui para a frente estar sempre a corrigir um erro com outro erro, não. Nós temos que assumir que de facto houve aqui um erro técnico no licenciamento do aterro. Esse erro tem que ser corrigido, só uma solução, encerrar o aterro e aquele local ser rapidamente convertido num espaço verde que seja para o usufruto da população de Sobrado. Perante a passividade das entidades competentes para resolverem o conflito existente e latente na freguesia de Sobrado, também para o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, a ação popular poderá ser a solução do problema.
Algo está mal licenciado, nós temos de ter a coragem de encerrar. Neste momento, só mesmo um tribunal e naturalmente as entidades do Estado, porque, repare, esta entidade só funciona com as licenças. Se lhe tirarem as licenças, deixa de operar, como é óbvio. Elas podiam... O processo de renovação das licenças foi também, em si, uma decisão errada. E, portanto... O conflito poderia ter terminado aí, não é? Podia ter diminuído com menos licenças, podia-se ter dado passos no sentido de resolver o problema. Aterro de Sobrado em Valongo, após várias iniciativas organizadas com o intuito de chamar a atenção do Governo para os problemas ambientais existentes na freguesia, a Associação Jornada Principal garante que vai avançar com uma ação popular para pedir a nulidade das licenças que permitem o funcionamento do aterro de Sobrado. Foi também esta semana que esteve no Novo Canal Paulo Menezes, presidente do Futebol Clube de Passos de Ferreira, em grande entrevista. Eu estou nesta estação regional e acho que tenho para o Passos de Ferreira uma ambição, que é a ambição de que o clube seja efetivamente isto, um clube da região. É indiscutivelmente e objetivamente o clube da região, e sobre isso é indiscutível, mas acho que o Passos de Ferreira precisa de ultrapassar fronteiras. Começo a sentir que hoje as ultrapassa para além do concelho e é importante, portanto eu, por maioria da razão, teria sempre que estar cá, não fosse o respeito e a consideração. Depois de dizer que a pergunta que me faz é de facto uma coisa que me preocupa imenso. E preocupa-me porque o Passos de Ferreira tem mais de 3 centenas de atletas e eu tenho das camadas jovens, portanto da formação, e eu tenho receio que quando fizermos o balanço de uma oportunidade próxima, vamos ter uma diminuição considerável. E tenho, acima de tudo, como pai, uma preocupação que é que esses miúdos, esses jovens, que neste momento não estão nas camadas a treinar com a regularidade e com a motivação que precisam, apesar de nós mantermos este contacto e treinos via Zoom com os miúdos nas plataformas digitais, a verdade é que nós sentimos que não é exatamente a mesma coisa. Romeu Rocha é um exemplo de jogador que pendurou as chuteiras e dedica-se agora à sua formação. A minha primeira opção foi sempre o futebol, era o que mais gostava. E logo desde os 18 anos, curiosamente aqui em Penafiel, tornei-me logo profissional de futebol. Pronto, o estudo de certa forma foi um bocadinho posto de parte na altura e apostei mais concretamente na carreira de futebol. Estudar ou voltar a estudar não tem idade e o Romeu é prova disso. Sim, a realidade é essa, mas não é que não tivesse no meu pensamento voltar a estudar, mas de certa forma ficou posto de parte. Aqui a questão é que com o passar dos anos começamos a ver as coisas de outra maneira, começamos a ficar mais maduros de certa forma e começamos a canalizar um bocadinho mais as energias para o que queremos ser após o futebol, visto que é uma profissão em que é relativamente curta e de certa forma temos que pensar no nosso futuro. O programa É Psicológico, a doutora Marina Ferreira Silva, chegou ao fim de mais uma temporada. Durante mais de 3 meses, o Novo Canal tentou fazer uma abordagem à compreensão e papel das funções mentais no comportamento individual e social. Marina Ferreira Silva, psicóloga, trouxe, através do É Psicológico, vários temas pertinentes que ajudaram certamente a compreender alguns dos problemas do comportamento humano. Esta temporada chegou ontem ao fim, com a promessa de um regresso em breve. Falamos sobre parentalidade, violência emocional e psicológica, sono, relações, benefícios de um animal de estimação na nossa saúde e também sobre vida profissional. Foram muitos os temas aqui debatidos que, acima de tudo, permitiram desconstruir estigmas, desfazer tabus e contribuir para uma sociedade informada e atenta. E estreou esta semana mais um programa no Novo Canal. É em poesia que se fala, com a professora e escritora Cidália Fernandes. Bem-vindos ao programa É em Poesia que se fala. O poeta saiu de casa num dia de sol morno. Na esquina encontrou um amigo antigo. E era antigo
porque dizia não compreender o futuro dos poetas. Quando eles falavam em luz, ele pensava simplesmente no sol. Damos lugar também ao melhor da ficção regional aqui no Novo Canal. Estreou esta semana o primeiro episódio The Rest of Us da Not Pro Studios. Mais uma manifestação de protestos. Estas pessoas não têm nada para fazer. O Informação Semanal vai agora para uma curta pausa publicitária. Voltamos já na segunda parte com os comentários de Diogo Meireles. Fique desse lado. Estamos de volta a esta que é a segunda parte deste Informação Semanal, sábado 17 de Abril, tal como prometido, já tenho na minha companhia Diogo Meireles. Boa noite, Diogo. Olá, boa noite, Fátima. Diogo, o primeiro tema que nos trazes hoje é o tema da atualidade, digamos, a Operação Marquês e o clima de suspeição e de impunidade que goza neste momento a justiça em Portugal. Isto, palavras tuas. Sim, desde que o juiz Ivo Rosa fez as declarações sobre o processo da Operação Marquês, que na comunicação social, nas redes sociais, um pouco por todo o lado, se tem colocado a justiça em causa. Eu até posso dar aqui um exemplo muito breve de algo que eu assisti ontem numa televisão nacional, em que chegou-se a observar o comportamento, no caso da entrevista do José Sócrates. Portanto, na televisão já se vai a esse ponto de analisar ao detalhe a forma, a postura, os gestos, a postura. E o que tem acontecido é que ainda se estão a lançar mais achas para a fogueira relativamente à suspeição que os portugueses têm sobre o sistema de justiça. Porque, no primeiro momento, como todos sabemos, o juiz Ivo Rosa absolveu 90% dos crimes do engenheiro José Sócrates, em que não terá de ir a julgamento, e a partir dessa altura surgiram muitas pessoas a voltar a falar em dados que incriminam o engenheiro José Sócrates. E o que se está a fazer é justiça na praça pública. Mas achas que o nosso sistema de justiça está de boa saúde, entre aspas? Não, o nosso sistema de justiça não está de boa saúde, mas não é por causa deste caso em concreto, a Operação Marquês, é a justiça no geral. No geral? Todos sabemos que não é por ser a Operação Marquês, não foi por ter sido a Operação do BES, entre outros megaprocessos. Falando de todos os processos que a justiça tem de lidar, nós sabemos que há uma lentidão gritante do sistema judicial em Portugal. A justiça não pode demorar a responder, a chegar às conclusões finais, a ir a julgamento, a condenar ou a absolver. Não pode acontecer. A justiça tem de ser rápida. E o grave problema em Portugal é que o sistema judicial, que devia ser forte, que devia ser rápido, que devia ser robusto, não o é. Ou seja, onde o Estado realmente devia ter uma grande intervenção, uma intervenção muito boa, muito forte, muito musculada e com todos os recursos necessários, não o tem. E do teu ponto de vista, qual seria a solução para esta situação? A solução, sem dúvida nenhuma, seria reforçar, primeiro, reforçar a nível de recursos, não só humanos, mas também financeiros, entre outros, reforçar o sistema judicial em Portugal. E depois, obviamente, com esse reforço,
também teríamos de reformar este setor, porque certamente há muita coisa a melhorar. Agora, eu não vou estar a elencar especificamente, deixaria só aqui uma ideia geral de que não podemos continuar neste clima em que se faz justiça através das televisões. Muito bem que os mídias devem partilhar e há jornalismo de investigação e fazem muito bem o seu papel. Agora, o que parece é que os jornalistas fazem o seu trabalho e as pessoas ficam com a impressão de que muitos dos casos que aparecem, quem aparece nessas investigações são pessoas que cometeram algum tipo de crime. Só que depois verificamos que na justiça, no local onde tudo é validado e onde realmente as pessoas podem ser condenadas ou não, aí pouco acontece. E como neste caso, demorou muito tempo a justiça a funcionar e a maior parte dos casos prescreveram. A justiça que deveria ter o peso maior, digamos, na praça pública, esse mesmo peso está a ser posto em causa pelos portugueses, é isso que quer dizer? Sim, o que se percebe é que não só no jornalismo de investigação, por exemplo, numa comissão de inquérito, faz-se justiça numa comissão de inquérito, faz-se justiça através da investigação jornalística, ou será o juiz em sede própria a fazer essa justiça? Obviamente que nós sabemos que é importante esse trabalho que eu estou a referir. É importante as pessoas conhecerem os processos, nem todos nós. Eu, por exemplo, não sou licenciado em Direito e a maior parte dos portugueses não o são. Portanto, convém que também alguém nos explique e que nos elucide sobre os processos que estão em curso e que têm um impacto na nossa sociedade, como por exemplo a Operação Marquês tem um grande impacto, ainda para mais trata-se de um ex-primeiro-ministro. Diogo, em suma, qual é a tua opinião mais especificamente sobre esta operação e sobre o que foi decidido em tribunal? O que foi decidido em tribunal veio trazer ao de cima algo que acho que já era de conhecimento de todos. A justiça em Portugal não funciona por causa da questão da lentidão, que depois os casos prescrevem e depois as culpas morrem solteiras. E isso é o pior problema que nós podemos ter, porque numa sociedade em que a justiça não funciona, nós tendemos a que a sociedade seja corrupta, tenhamos uma sociedade mais pobre, tenhamos uma sociedade injusta, que não é equitativa, e é algo que nós já sabíamos. Este caso apenas veio reforçar o que os portugueses já sabiam e veio levantar o pano sobre qualquer tipo de confiança que nós ainda poderíamos ter, porque acho que até foi a sensação que tenho daquilo que leio e das intervenções que assistimos na televisão e nas redes sociais. As pessoas estão incrédulas como é que casos importantes como este prescrevem e nada acontece e ninguém é condenado e as culpas morrem solteiras. Só uma última pergunta sobre este caso. O que achas da postura do antigo primeiro-ministro, José Sócrates, após esta tomada de decisão? O engenheiro José Sócrates assumiu uma postura que nós já bem lhe reconhecemos. A nível de imagem, a nível de comportamento, tem tudo muito bem estudado e ele aí é exímio. Portanto, ele já quando era primeiro-ministro, a nível de comunicação, a nível de postura, a nível de comportamento, todos nós reconhecemos esse ponto forte. Agora, uma coisa é a parte comportamental, outra coisa é o conteúdo em si, e isso aí já é outra história. O que, na minha perspectiva, e da leitura que também faço da entrevista que o engenheiro José Sócrates deu à TVI, salvo acho que foi à TVI, e ele foi muito convincente. Agora, se nós desconstruirmos aquilo que ele disse, levanta muitas dúvidas. Portanto, há muitas dúvidas que se levantam sobre a transferência de dinheiros e a amizade com o Carlos Santos Silva, com o dinheiro que era transferido a partir da mãe, etc, etc. Mas aí não vou julgar, porque não me cabe fazer isso. Agora, a forma como se abordam esses temas e a informação que está disponível levanta muitas dúvidas. Muito bem, Diogo. Passamos para o segundo tema do sistema judicial, passamos para o ensino, a importância dos exames do 9º ano. É importante, não é? Qual é a tua opinião? Começamos logo por aí. É muito importante a avaliação e no 9º ano, por ser o fim do terceiro ciclo, é importante haver um momento de avaliação, como também existe um momento de avaliação no final do secundário com os exames nacionais.
Acontece que os exames do 9º ano, neste ano, foram suspensos, mas o problema aqui é que, primeiro, não deveriam ser suspensos este ano. Não podemos usar a pandemia como desculpa para não fazer esta avaliação. Todos nós continuamos a ser avaliados, o nosso trabalho e os estudantes têm de ser avaliados, e para os professores avaliarem os conhecimentos, se os alunos adquiriram os conhecimentos ou não, para Ou poderem seja, progredir. consideras que principalmente depois deste ano e destes tempos pandémicos, estes exames são essenciais, agora mais que nunca? Em qualquer circunstância são necessários. Ok, nesta fase podemos considerar que ainda mais importantes são, porque dado a forma como o ensino teve de ser lecionado, com o regime presencial, com o regime online, ainda mais importante era nós sabermos se os alunos em casa, ou quando tiveram aulas na escola, se conseguiram adquirir os conhecimentos necessários. Mas muitos alunos foram prejudicados com estas aulas em ensino não presencial. Portanto, iria haver aqui uma descida naquilo que seriam as notas a nível nacional e iria prejudicar muitos deles. Eu não vejo desse ponto de vista, porque vamos ver o seguinte, os alunos foram prejudicados pelo ensino ser online. Só se, tanto os professores como os alunos, não tiraram o melhor partido das tecnologias. Mas sabemos que muitos alunos não têm acesso a essas mesmas tecnologias. Essa questão é muito importante. Os alunos não têm acesso às tecnologias. Não conseguiríamos assistir a uma aula através de um telemóvel? Nós observamos se os jovens não têm telemóvel, porque usar o smartphone para publicar no Instagram ou no Facebook não há problema nenhum e não há pessoas desfavorecidas. Se me disserem que não há dados móveis, não há internet para publicar, para fazer posts no Facebook e no Instagram, isso é uma questão. Agora, e por aquilo que nós observamos, não parece que isso seja verdade. E não podem utilizar esse mesmo mecanismo para assistir a aulas? Qual é que é o problema aí? Obviamente que, pontualmente, haverá pessoas que não têm capacidade financeira para pagar a internet ou para pagar um telemóvel, mas há estudos sobre isso? Será que há mesmo esse problema? Eu creio que não. É desse ponto de vista. Agora, geralmente nós falamos sempre que se há pessoas desfavorecidas, e que deverá haver, aí o Estado deverá ajudar, deverá garantir, não tem um telemóvel, não tem um computador, não tem internet, e conceder essas ferramentas. A verdade é que os apoios dados pelo Estado nessa vertente pecaram por tardios. Portanto, é nesse ponto de vista que eu também te estou a perguntar. A solução era muito simples. Fazer um diagnóstico, quem é que não tem essas ferramentas, que material é que é necessário, e o Estado aí deveria obrigatoriamente ceder esse material. Mas que é isso indispensável. seria no início do ano letivo, não agora no fim, Sim. antes dos exames nacionais, não é? Mas não era difícil, seria difícil perceber que a solução era esta. Ficar à espera que quem não tem essas ferramentas possa vir a ter. Mas recordo, também temos de perceber que será que há assim tanta gente que não tem esses mecanismos? Eu aí acho que há um certo exagero, porque se não têm um computador, podem utilizar o telemóvel. Não é a solução ideal, mas conseguem assistir, conseguem ouvir o professor, conseguem participar. Não é desculpa a questão de não ter acesso às tecnologias. Porque se para uma coisa têm acesso, para o ensino não têm. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. E esses casos é que são gritantes e que nós não podemos levar a sério. Portanto, és a favor dos exames de 9º ano? Está mais com isto? Sim, e depois há outra questão, não só esta questão de nós estarmos a atravessar a pandemia, mas houve dois partidos que não só são favoráveis à suspensão dos exames do 9º ano neste ano, mas de uma forma permanente. E posso dizer que foi a deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, e também no ano passado, em 2019, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que previa o fim dos exames de português e matemática no 9º ano. A melhor solução é deixarmos de avaliar, porque nós vemos aqui dois partidos de esquerda que são desfavoráveis à avaliação. Nós temos de avaliar, nós não só temos de promover o melhor ensino possível, o ensino público e o ensino privado, o melhor possível, e avaliar se os alunos estão habilitados ou não para progredir de ano. Estes dois partidos, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda, não são favoráveis à avaliação, são desfavoráveis ao mérito e à progressão, valorizando quem quer aprender. Também sabemos que há alunos que não querem aprender. Se não querem aprender, têm de ser retidos.
Muito bem, Diogo. Passamos para o terceiro tema. A região norte assinala a queda do desemprego na entrada de 2021. Novo Canal noticiou este facto também esta semana, portanto é interessante comentá-lo aqui. Sim, obviamente foi através do Novo Canal que eu vi esta notícia, que não deixa de ser uma boa notícia. Estamos a falar do emprego, o emprego é algo fundamental na nossa vida, o emprego, temos emprego ou não, é fulcral, e o facto de na Zona Norte ter sido assinalada uma queda de desemprego é algo positivo. Agora podemos construir um bocadinho os dados e começar por dizer que a taxa de desemprego no Norte diminuiu de 7,9% para 7%. Isto entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2020. E aqui a região Norte está ligeiramente abaixo da média nacional, que se situa nos 7,1%. Portanto, média nacional 7,1%, média na região Norte 7%. Agora, se nós construirmos os dados, há duas variáveis fundamentais, que é a faixa etária. Sim. Portanto, jovens entre os 15 e os 24 anos, que aí percebemos que as oportunidades de emprego para essa faixa etária foram substancialmente inferiores à população adulta, no caso dos 45 aos 64 anos. Portanto, aqui conseguimos perceber que oportunidades para os jovens não foram assim tantas, ou seja, a nível de emprego houve mais dificuldades no acesso ao emprego por parte dos jovens, por parte da população adulta. E depois, a segunda variável também muito importante, que é as habilitações. Também percebemos que quem tem habilitações de ensino superior teve acesso a mais oportunidades em detrimento de quem não tem essas habilitações, tem habilitações inferiores ao ensino superior. Portanto, mais uma vez aqui, a questão da educação de qualidade, da formação, ser indispensável para o acesso ao emprego. E é uma boa notícia para o Norte. É uma boa notícia para o Norte, enfim, depois de esmiuçar estes dados todos, nem tudo é positivo, mas o facto de, a nível do emprego, nós conseguirmos ter diminuído a taxa de desemprego e nós, principalmente jovens, que temos muita ideia de que é necessário ir para o Sul para poder ter oportunidades sérias de emprego em diversas áreas. Isto também é um alento para esses jovens. Sim, porque nós observamos que as pessoas se movem também onde há emprego, não havendo oportunidades no Norte, deslocariam-se para o Sul, para Lisboa. Nós sabemos que funciona assim, por exemplo, no caso do interior, muitas das vezes não têm lá oportunidades, saem do interior para o litoral porque é onde existem mais oportunidades, e as pessoas acabam por haver esse fluxo, tendo em conta a oferta de emprego, e as pessoas vão à procura disso. E temos de estar satisfeitos na zona onde nós vivemos. A situação até é favorável. Creio que até podia ser mais. Nós também somos conhecidos aqui na região Norte por sermos um povo trabalhador, também com muitas oportunidades, com muita indústria, mas creio que há espaço para desenvolver ainda mais as oportunidades de emprego nesta nossa região, porque é feita de pessoas trabalhadoras, repito. Temos também universidades muito conceituadas, temos a Academia Universidade do Porto, entre outras universidades privadas, entre outras universidades públicas desta região, que são muito reconhecidas, não só nacionalmente, mas como internacionalmente. Temos um ecossistema favorável para benefícios dos nossos jovens e da nossa população. Muito bem, Diogo, muito obrigada por mais uma informação semanal. Despeço-me de ti parabenizando-te também pela tua reeleição como Presidente da JP Distrital do Porto. Obrigado, Fátima. Quanto a si, continuo sempre desse lado a acompanhar tudo o que acontece na região de Tâmega, Sousa e Douro, aqui no Novo Canal. Desejo-lhe uma boa noite e um bom fim de semana. Informação semanal com Fátima Moreira. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.